Olá, cortineiros! Sejam muito bem-vindos ao canal Viver de Cortina. Eu sou Luciano Fernandes e hoje você vai aprender como medir e também como calcular a quantidade de tecidos que você vai precisar para fazer a sua cortina. Então, assista a vinheta, aproveita, deixe o seu like, se inscreve no canal e ative as notificações. Bom, pessoal, então iniciando aí como medir uma cortina, eu vou ter o primeiro exemplo aqui, essa parede toda, como se fosse uma sala de um apartamento ou uma sala de algum escritório. Então eu considerei a parede toda e nós vamos medir aqui, ó, de canto a canto, tá certo, pessoal? Nós vamos tirar essa largura aí, tá? Nós vamos fazer a largura pelo trilho, pela parte de cima, que não, essa cortina ela foi instalada no teto. Então eu considerei aí a medida do teto, tá certo? E ela foi até o chão, pegou o pé direito todo. Nesse caso aqui específico, pessoal, dá uma olhada aqui. Ela está, vamos dizer assim, um pouco arrastando no chão. Mas por que dessa forma? Essa forma foi a que nós escolhemos. O cliente determinou desse jeito. Ele que quis dessa maneira, tá? Se você quiser medir para a cortina ficar mais ou menos assim, ó. Você tá vendo? Aqui, ó, eu tô subindo o tecido, ó, aqui ele tá encostando. Aqui eu tô subindo, tá vendo aqui? Você pode deixar ela a 1 centímetro do chão. Aqui no caso nós optamos em que ela arrastasse no chão para ter aí um charme maior na cortina. Mas isso aí é um gosto do cliente. Quem determina isso é o cliente, pessoal, tá bom? Esse tecido aqui, pessoal, é o tecido rústico Formaflex. Dá uma olhada aqui no tecido. Dá uma olhada aqui no tecido, tá vendo? Esse aqui é o tecido rústico Formaflex, tá? Então dá uma olhada aqui, ó, tá vendo? Olha o tanto que esse tecido rústico Formaflex é bonito, tá certo? Aqui no caso desta cortina, nós colocamos um forro de cetim, tá? Nós colocamos um forro de cetim, que é um forro mais caro. Mas você pode colocar um forro aí de microfibra, que é um forro mais barato, tá certo? E também colocamos o tecido aqui, ó, um blackout por trás, um blackout 100% por trás. Esse blackout aqui
é o que nós chamamos de blackout seda, tá certo? Então tem o tecido aqui, o rústico Formaflex, com o forro de cetim e o blackout para dar o escurecimento total aqui nessa janela, tá certo, pessoal? E lembrando, pessoal, que o blackout, vou mostrar aqui para vocês, dá uma olhada lá, nós colocamos ele em um trilho separado da cortina, dá uma olhada aqui. Então a cortina está no varão, né? Que esse é o varão max deslizante, é um chamado tubo max deslizante, tá bom? E o blackout está instalado no trilho max simples, tá certo? Separado do tecido da frente. Por quê que é melhor você fazer o blackout separado? Porque aí você deixa a sua cortina da frente independente, tá certo? Ou seja, quando você quiser abrir o blackout para entrar luminosidade, aí você aproveita o tecido com forro e você ilumina o ambiente com a luz natural. E quando você quiser escurecer, você fecha o blackout. Ou seja, você tem duas cortinas independentes, tá certo? Pessoal, dá mais uma olhada nessa cortina e vê a proporção de tecido. Essa proporção de tecido é uma proporção de 3:1 e eu vou te explicar como é que você vai fazer essa proporção, tá certo? Então, na medida, para você medir essa janela, você vai tirar a medida do teto ou da parede onde você vai instalar o trilho. Aqui no caso eu medi de canto a canto, tá certo? E a altura, pessoal, a altura, dá uma olhada aí, na altura, eu medi os dois lados, esse lado esquerdo e o lado direito. Eu tirei as duas alturas e considerei a maior altura, tá certo? Então eu considero sempre a maior altura. Por quê? Para a cortina não ficar muito alta num canto e muito baixa no outro. Porque aí, no caso, o lugar que ela ficar mais baixa, se eu quiser, eu posso subir a barra nesse ponto, entendeu? Então, eu vou nivelar a cortina de acordo com o nível do pé direito. Geralmente, em apartamentos, há uma diferença aí de nível de um lado para o outro. Então, você sempre considera a maior altura para a cortina e você pede, na hora de for produzir a cortina, na hora de for costurar, a pessoa vai nivelar de acordo com o ambiente, beleza? Então agora vamos calcular a quantidade de tecido para esta janela, para este vão de janela, tá certo? Bom, pessoal, então vamos iniciar aí o cálculo de tecidos que nós vamos utilizar para fazer aquela cortina que eu mostrei no vídeo anterior, nas imagens anteriores, ok? Então eu medi aquela cortina de canto a canto, eu considerei o tamanho do trilho, tá certo? Então a largura da cortina vai ser o tamanho do trilho. Então a largura, aquele trilho eu medi e ele deu 3 metros de largura, tá certo? Então a largura vai ser 3 metros, ok? Eu medi aquela altura e aquela altura ela mediu 2,50 metros, tá certo, pessoal? Então aquela altura foi medido, lembrando que o tamanho da cortina quem define é o cliente, tá certo? O vendedor, ele pode dar uma opinião para o cliente, dizendo, olha, faz
a parede toda, faz esse vão todo, que a cortina vai ficar muito mais bonita, tá certo? Mas quem bate o martelo é o cliente, porque é ele que vai ver se está dentro do orçamento dele, tá certo? Então naquela medida lá, nós chegamos a uma altura de 2,50 metros. Então a altura 2,50 metros de altura. Então aqui, pessoal, eu tenho o tamanho da cortina, tá certo? Que é de 3 metros por 2,50 metros. Então esse aqui é o tamanho final da cortina já pronta, tá? Então aqui eu estou considerando todos os descontos. Esse 2,5 metros de altura, o cliente já definiu que ele quer tantos centímetros acima do chão, ou então ele quer ela arrastando no chão. Então aqui já está definido aqui, do jeito que ele quis, tá certo? Então eu cheguei nesse tamanho aqui, ó, de 3 metros de largura por 2,50. Lembrando, pessoal, que quando nós falamos em medidas de cortinas ou persianas, existe uma convenção que sempre é largura vezes altura. Você nunca deve mudar essa posição aí das medidas, ok? Primeiro, largura vezes altura, tá certo? Então agora nós vamos calcular a quantidade de tecidos que você vai precisar comprar para fazer essa cortina desse tamanho, tá bom? Então aqui eu tenho tecido, mais o forro, e tenho também o blackout, certo? Para calcular o tecido mais o forro, eu cheguei a uma conclusão com o cliente que a melhor proporção que existe é a de 3:1. É onde a cortina vai ficar muito bonita, muito mais charmosa, com aquele caimento impecável. Lembra lá nas filmagens que eu mostrei a aproximação lá dos gomos, como a cortina está bem, com muito tecido? Então aquela proporção lá é a proporção 3:1. Se você colocar uma proporção menor, o que vai acontecer? A cortina ela vai ficar mais esticada. Ela não vai ficar com aqueles gomos todos ali juntos, um do lado do outro ali, formando aquele desenho bem bonito, bem elegante para a cortina. Então ela vai ficar mais esticada. Então eu defini com o meu cliente que o melhor para ele fazer é na proporção 3:1. Então nós vamos colocar aqui, ó, tecido mais forro é sempre na proporção 3:1. Ou seja, cada metro do trilho, eu vou gastar 3 metros de tecido, mais o forro, tá certo? A largura é 3 metros, então na proporção 3:1, vou gastar 9 metros de tecido. Tanto do tecido da frente, que é aquele que nós mostramos lá, que é o rústico Formaflex, quanto o tecido do forro, tá? Você vai gastar a mesma quantidade de tecidos para um e para outro, tá certo? E para o blackout, pessoal, o blackout você vai precisar de apenas mais meio metro para cada medida. Ou seja, é 3 metros de largura, então eu vou precisar de 3,5 metros somente. Então o blackout, 3,5 metros de tecido, tá certo? Por que a proporção do blackout é menor? Porque o blackout, ele é um tecido mais encorpado, é um tecido mais pesado, ele é um tecido que ele arma mais. Então ele pode ficar mais esticado ali no trilho, ali no varão, certo? Que não vai ter nenhum problema, ok? E lembrando que o blackout sempre fica por trás da cortina com forro, em trilhos independentes, tá certo? Então, por exemplo, se tem cortineiros que gostam de fazer o blackout junto com o tecido, tá?
Aí, nesse caso, o que ele tem que fazer? Ele tem que fazer na mesma proporção do tecido, porque senão como é que ele vai deixar um mais armado e o outro mais com proporção maior? Não tem como. Mas o ideal para todo mundo que vai fazer cortina com blackout, faça o blackout independente, faça ele no trilho separado. Eu mostrei para vocês lá naquelas imagens. Se você tiver dúvida, volta o vídeo, dá outra olhada lá, que está muito bem explicado lá, tá certo? Então aqui nós vamos gastar tecido mais forro, são 9 metros, para uma proporção, vou colocar aqui, ó, proporção de 3:1, tá certo, pessoal? Proporção de 3:1, certo? Então você vai comprar, para cada metro do trilho, você vai ter que gastar 3 metros de tecido, tá bom? Pessoal, essa questão da proporção, existe aí cortinas que o pessoal faz com uma proporção bem menor, tá? Então, quando você for fazer algum orçamento, quando você for mostrar para o seu cliente, informe para ele sempre qual que é a proporção de tecido que você está fazendo. Porque se o cliente fizer outro orçamento e o outro cortineiro ele diminuir a proporção de tecido, logicamente que a cotação dele vai ficar muito mais barata, não é mesmo? Então, já define isso no orçamento e explique para o seu cliente que quanto a proporção de 3:1 é a cortina ideal para ele, tá? Tem muitas cortinas aí que são vendidas prontas, onde a proporção não chega nem a 1,5:1, entendeu? Então fica aquela cortina esticada, fica aquela cortina feia, entendeu? Sem nenhum caimento, aquela cortina que você mal consegue fechar ela, certo? Então fica essa dica aí para você, quando você for fazer a sua cortina, faça com ela com a proporção 3:1. E se você for comprar pela internet, você quer economizar um pouco mais, tudo bem, mas no mínimo, faça com a proporção de 2:1, tá? Não é a ideal, mas é a média entre a boa e a ruim, tá certo? A proporção boa, a proporção ideal é 3:1. Mas no mínimo, se você quer economizar, já fica ciente que a sua cortina vai ficar um pouquinho mais esticada, e aí você pode fazer, no mínimo, uma proporção de 2:1. Ou seja, cada metro do trilho, você gasta 2 metros de tecido, tá certo? E lembrando que o blackout, você só precisa acrescentar meio metro na largura do trilho, tá certo? O blackout é diferente, beleza? Então tá aqui. Aqui é a proporção, tecido mais o forro e o blackout, tá certo, pessoal? Bom, pessoal, então aquela cortina que eu mostrei para vocês, a largura dela de canto a canto, ela deu 3 metros, ou seja, 3 metros é a largura do trilho, tá certo? Do trilho do varão, tá bom? E a altura dela, nós chegamos com o cliente pediu ela com 2,5 metros, vamos dizer assim, tá? Então a altura ficou com 2,5 metros. Isso me deu um tamanho da cortina definido aqui, ó, 3 metros de largura por 2,5 metros de altura, tá certo? Lembrando que você sempre vai colocar largura vezes altura. Nunca troque de posição esses números aqui, essas medidas, tá certo? Sempre largura vezes altura, tá bom? O tecido mais o forro, nós vamos fazer com a proporção de 3:1, ou seja, cada metro do trilho você vai gastar 3 metros de tecido. Então nós vamos gastar 9 metros de tecido, tanto o tecido da frente quanto o forro, tá certo, pessoal? Tanto o tecido da frente quanto o forro. Já o blackout,
ele é diferente o cálculo. Você vai precisar de somente mais meio metro, mais 50 centímetros. Então, a largura do trilho foi 3 metros, certo? Então, você vai precisar de 3,5 metros de blackout, tá ok? Nós estamos usando aqui a proporção de 3:1, tá? Que é a proporção ideal, é a proporção que todos os cortineiros vendem aí a cortina para os seus clientes, tá certo? Então é a proporção ideal para você comprar sua cortina, tá bom? Outra dica que eu vou dar para vocês, pessoal, quando vocês forem comprar cortinas na internet, principalmente no Mercado Livre, que hoje é um dos sites que mais vendem cortinas aí, pela internet. Quando você for comprar sua cortina pronta, pergunte ao vendedor antes ou veja na descrição se a cortina, qual a proporção dessa cortina, tá? O ideal é que você compre com uma proporção de no mínimo 2:1. Se a cortina do vendedor tiver menos do que 2:1, você pode ter certeza, quando você for instalar na sua casa, na sua janela, ela vai ficar totalmente esticada. Ela vai ficar muito feia, tá? Então o ideal é no mínimo 2:1. Mas o certo para você comprar um produto bonito, elegante, de qualidade, 3:1, tá? Essa dica. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o seu like, se inscreve no canal, ative as notificações e nos vemos nos próximos vídeos.